Sons. Amém? Amém. Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 15. Hoje de manhã eu pensei que o nosso pastor ia me colocar numa saia justa aqui, que já tinha preparado o sermão. Ele seguiu o caminho também em João 15, mas falamos em temáticas, em abordagens distintas, né, do que eu vou falar no caso hoje, agora nesse culto da noite. E isso também é uma das questões que me encantam, além de tudo, né? De tantas questões, um dos pontos que me encantam no texto bíblico é isso, é a capacidade de poder pensarmos de modo distinto e ao mesmo tempo plural, e também com uma única coesão no texto bíblico, né? O mesmo capítulo, o mesmo verso consegue nos apresentar perspectivas tão ricas. Gostaria de dar também um aviso, meus irmãos, especialmente aos jovens acima de 18 anos. Nós teremos um encontro que vai ser no dia 22 de março, pela manhã. A gente vai até o campo do Jerecinó, em Nilópolis, né? Nós teremos um tempo de confraternização, de comunhão. Mais para frente a gente vai estar apresentando mais informações, questões de horário, do que levar, do que teremos lá. Mas de antemão já aguarda esse dia, você jovem que faz parte da juventude, você também que não esteja tão presente, mas também é um tempo para você se fazer presente com isso, estar junto com a gente. E outros também que de alguma forma queiram participar também, entrem em contato comigo diretamente para a gente conversar a respeito. João capítulo 15, versículo 1, diz assim o texto bíblico: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá frutos, ele corta. E todo ramo, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Todo ramo pode dar fruto, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Verso 9. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós agradecemos que, Deus, temos aqui o privilégio, a graça do Senhor sobre nós, de lermos a Tua palavra, Pai, publicamente, e abrirmos, ó Pai, o texto bíblico, convictos de que o Senhor tem algo a falar aos nossos corações. Por isso eu te peço, Deus, por favor, haja, Pai, em nossas vidas, com poder,
de um modo, Pai, que tenhamos plena consciência, plena certeza, Pai, sem nenhum tipo de dúvida, de que aquilo que está vindo até nós, em nossa direção, vem do Senhor para nós. Ó Deus, eu te suplico por graça e misericórdia em nossas vidas, Pai. E que tenhamos, ó Pai, nesta noite, um agir do Senhor poderoso. Convictos, ó Pai, pedimos porque sabemos, ó Deus, que o Senhor fala com o teu povo. Que o Senhor sempre falou com o teu povo. Sempre fez parte, Pai, do seu agir, falar com o seu povo. E nós te suplicamos, ó Pai, como povo do Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Em nome de Cristo, seu Filho, oramos. Amém e amém. Queridos, esse texto, ele, sem dúvidas, você sabe bem, que representa um daqueles tópicos, uma daquelas partes que são muito conhecidas por todo aquele que tem contato com a Bíblia, ainda mais por aqueles que têm profundidade e relacionamento mais intenso com o texto bíblico. Quando eu digo contato, eu digo no sentido de, se você é nascido e criado na igreja e talvez, infelizmente, não tenha um relacionamento verdadeiro com Deus, uma entrega verdadeira, como os nossos meninos e meninas aqui apresentaram na peça e no vídeo aqui declamado e apresentado, você certamente tem contato com o texto bíblico e sabe onde estão versos específicos, onde estão passagens específicas e como essas passagens elas são marcantes. E talvez você saiba até mesmo de cor, não é? Talvez você consiga até mesmo recitar, declamar esses versos, de modo que você compreende aquilo que está escrito, e você não somente compreende, você memoriza e você até fala para outros. Talvez ainda assim você consiga memorizar, que você consiga entender intelectualmente, mas essa palavra não se torna verdade no seu coração, uma triste realidade. Porém, se você tem um pouco mais de profundidade com o texto, um pouco mais de entrega, ou melhor dizendo, uma verdadeira entrega ao texto, e o texto te toma por inteiro, a palavra de Deus te toma por inteiro, você vai saber que essa descrição, que essa narrativa, que essas palavras do evangelista João, nada mais é do que a nossa biografia. A biografia daquele que é crente, daquele que é um servo, daquele que se rendeu ao evangelho. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Por que a nossa biografia? Porque ela é a nossa biografia a partir do momento que nós lemos o seguinte: todo ramo que estando em mim não dá frutos, ele corta, e todo que dá frutos, ele poda. Ou seja, a partir do momento que eu sou um desses ramos, que em algum momento não estou dando frutos, e sou podado por Senhor, isso aqui é a narrativa daquilo que eu sou, daquilo que você é. São as nossas biografias. E esse texto, meus irmãos, ele é muito conhecido, não é por um motivo qualquer. Esses capítulos, não somente o capítulo 15, mas o capítulo 13, o capítulo 14, 15, 16 e 17, são conhecidos como os discursos de despedida de Jesus. Se você pudesse memorizar palavras de alguém, você muito provavelmente escolheria as palavras dos seus últimos dias, de dada pessoa que está partindo, para memorizar. Aí você falaria para todo o restante da sua vida. Eu lembro de um dia que aquele irmão tão especial falou nos seus últimos dias, ou no seu último dia, isso e aquilo. Eu carrego dentro de mim uma grande tristeza em relação à partida da minha mãe, além da própria partida, obviamente, é que todos os dias que minha mãe estava no hospital, eu estive lá, todos, invariavelmente. O meu irmão e meu pai, pela questão de trabalho, eles trabalham juntos na loja da nossa família, Eles iam revezando, no sentido de um dia, outro no outro dia, e assim. E justamente no dia da partida da minha mãe, que foi 5 horas da manhã de segunda-feira, no domingo, anterior, eu tive uma batida no sentido de intensidade, não batida de carro, obviamente, mas uma intensidade na igreja muito grande, de atividades no domingo, pela manhã, pela tarde e pela noite. E eu já tinha ido visitar minha mãe todos os dias.
E até então minha mãe não tinha tido uma piora significativa, por isso que eu sempre digo que minha mãe partiu de modo muito abrupto, muito do nada. Tanto que eu falei assim: mãe, eu não vou aí hoje, mãe, porque está puxado aqui, mas amanhã eu estou aí. E eu sempre me recordo, gente, no último dia da minha mãe eu não estive. É sempre um motivo de muita tristeza. Mas eu não consigo me esquecer de modo algum da minha última troca de olhar com a minha mãe, da minha última ação com a minha mãe. Entende? Meu irmão não consegue se esquecer, meu pai não consegue se esquecer, minha irmã não consegue se esquecer. A gente consegue lembrar pontualmente do que eu fiz com a minha mãe, no meu último momento com ela. Eu lembro, por exemplo, que eu fiz o penteado no cabelo dela. Meus cabelos cacheados, né, com a minha facilidade de lidar com cabelos, com cachos, estava penteando o cabelo da minha mãe. Eu lembro o tipo de creme que eu usei. Consegue entender os detalhes? Eu lembro que foi o que eu tive que fazer com o corpo dela para ajeitar, para passar o creme nela. São os últimos momentos da vida de alguém. Então esse texto, meus irmãos, não é um texto que ele é guardado, lembrado de um modo qualquer e simplesmente é por coincidência, porque as palavras são bonitas. Não, esse texto ele é lembrado, esses capítulos, né? Eles são lembrados porque verdadeiramente são as últimas palavras, não somente de uma pessoa muito especial para um grupo de pessoas, mas são as últimas palavras de Jesus, que derrama poder em suas palavras, que derrama palavras profundas, que devem ser verdadeiramente guardadas. Por isso, meus irmãos, esse capítulo, juntamente com esses outros que eu disse, do capítulo 13 ao 17, significa tanto para a gente. Porque antes de significar tanto para a gente, significou para os primeiros leitores, ou melhor dizendo, para os primeiros ouvintes, que eram discípulos. Porque momentos de despedida não são para a massa, consegue compreender? Não são para todo o coletivo. Por mais que a pessoa que está partindo seja muito amada. Por mais que seja até mesmo um ídolo nacional. Não é? Por exemplo, todos se comoveram. Talvez se você não se comoveu, talvez seja um pouco alienado. Mas com a morte do Pelé. É simplesmente o Pelé morrendo. Todo mundo. Só que a partida, os momentos íntimos pertenceram a quem? A família. Não a mim, não a você. Por mais que a gente lembre do Pelé com muito carinho. Consegue compreender? Os momentos de partida são reservados para pessoas muito próximas. Que aqui nesses versos é apresentado por Jesus o quanto que esses homens, após a partida de Jesus, precisariam lembrar pontualmente, precisariam marcar pontualmente em suas vidas o que significou a presença de Jesus na jornada deles. E o que significou, em dado momento, ter sido chamado, como por exemplo os pescadores, terem sido chamados de pescadores de peixes a pescadores de homens. E o que aconteceu nessa trajetória? O que mudou em suas vidas? Quais foram as mudanças perpetuadas, condicionadas totalmente ali? Quais foram as mudanças que afetaram totalmente a vida daqueles homens? E também até mesmo de mulheres que caminhavam com Jesus, que seguiam os passos de Jesus. O que aconteceu com essas pessoas ao ponto de, após a morte de Jesus, continuar seguindo esses passos? Esse que é o ponto. Que é sintetizado, meus irmãos, aqui no verso 4, por favor, repare bem o texto que diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. O que significa pertencer a Jesus? De tal modo que não basta ele partir, eu vou além, é mais ou menos isso, eu vou além, não somente a presença dele aqui corpórea, a presença dele de carne e osso, as pegadas na areia, além, ele morrendo, ele partindo, não estando mais aqui, ainda assim eu seguirei, eu pertenço a Jesus, de tal modo que mesmo ele não estando aqui, eu continuarei totalmente adepto, unido, conjunto, em comunhão a Ele, que é o que acontece com esses homens. Permanecer é apresentado por Jesus nesses termos. O que é permanecer, meus irmãos? O que significa permanecer em Cristo? E permanecendo em Cristo, quais são esses frutos que o Senhor espera dos discípulos? Essa aqui é a pergunta que nós devemos responder nesse momento. Pergunta essa que, quando respondida,
vai gerar consequências em toda a nossa jornada, e em todas as áreas da vida. Porque o que é permanecer em Cristo, a partir do momento que você responder, você vai perceber consequências na sua vida com a sua esposa, com o seu esposo. Você vai perceber consequências na sua vida, no seu trabalho. Você vai perceber consequências, Márcia, na sua vida, na igreja. Entende? Você vai perceber consequências, Eduardo, não somente como pai, como esposo, mas também na sua vida como levita do Senhor. Ou seja, permanecer em Cristo e pertencer a Ele vai significar para mim e para você consequências em todas as áreas. Porque eu passo e você passa a ser totalmente dominado por uma presença. E essa presença vai totalmente conduzindo a nossa jornada e gerando consequências em todas as áreas da vida. Porque nós pertencemos a um Deus que antes mesmo de dizermos aqui, hoje e agora, que nós pertencemos a Ele, teve toda uma trilha, todo um caminho, todo um preço que foi pago para que eu pudesse hoje falar assim, pertenço. Porque se eu e você pertencemos, meu irmão e minha irmã, nós pertencemos porque em dado momento, Cristo foi entregue a morrer pelos nossos pecados. Que após a sua morte e ressurreição, o Espírito foi derramado. Ou seja, por exemplo, se nós temos aqui em Atos dos Apóstolos a caminhada desses homens, dos discípulos, os atos ali sendo conduzidos, ou seja, as ações dos discípulos sendo conduzidas unicamente pelo próprio Espírito Santo de Deus. O Santo Espírito de Deus conduzindo. Ou seja, se eu falo hoje que eu pertenço a Jesus, eu digo isso porque em dado momento o Espírito foi derramado sobre a igreja. E em dado momento, a partir do momento que eu me rendi ao Evangelho, me rendi ao sacrifício de Jesus, esse Espírito passou também a habitar em mim e me conduzir. E tentando responder, meus irmãos, o que significa, a partir desse texto, pertencermos ao Senhor, eu gostaria de destacar para você, inicialmente, o verso 1 e o verso 2. Repare comigo o texto que diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá frutos, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Todo ramo que não estando em mim, ele corta. Ou seja, meu irmão, a mensagem que nós proclamamos e a mensagem que nós abraçamos é uma mensagem, sim, de amor, de esperança. É uma mensagem bela. Até mesmo é tão bela que o texto bíblico se apresenta como poesia para nós. Não é? A jornada do povo de Deus, a jornada do povo de Israel, é apresentada nos salmos como poesia, como canções. É belo, é poético. Porém, meu irmão, minha irmã, eu gostaria de te dizer também que além do belo, além do poético, além do amor, além da misericórdia, tudo isso, com toda igual valor para todos nós, não existe parte que é mais importante do que a outra, mas ela é também uma mensagem de juízo e de transformação. Todo ramo que não dá fruto, ele corta. Uma mensagem de juízo, de um dado momento onde nós seremos convocados a este tal juízo. E onde, além deste juízo, aquele que está, não está isento de viver de qualquer maneira, porque se estivesse isento de viver de qualquer maneira, logo não estaria. Ou seja, ele é chamado a transformação, repare o texto, e todo que dá frutos, ele poda. O que é ser podado? Talvez seja uma profissão um pouco mais que está se distanciando nos nossos dias, né? Infelizmente existem profissões que estão se acabando. Com a tecnologia, algumas profissões antigas se acabam, né? Existia antigamente aquele que, não sei se eu vou estar falando besteira, mas vocês me corrigem, por favor, trabalhava com datilografia, né? Não é isso? Pastor Renato, lá em Mesquita, pastorei a igreja que eu cresci, ele sempre conta que quando ele entrou para o seminário, diz ele, eu não acredito muito nisso não, brinco com ele, que ele largou as categorias de base para futebol, para ser pastor, né, para ir para o seminário. E eu não acredito, não é porque ninguém largaria não, é porque eu já o vi jogando bola. Aí ele fala que é por causa da idade, está mais velho, não joga mais tão bem. Mas diz ele que ele largou. E ele chegou no seminário e ele tinha o valor para pagar o seminário
até determinado mês. Passou disso, Zelito? Deu ruim, não tinha, tipo isso. Aí ele, simplesmente quando tinha, acho que o último mês dele, ele tinha um dinheiro lá para pagar, ele pegou, gente, eu tenho mais dinheiro não, eu tenho curso de datilografia. Aí apareceu o trabalho para ele lá de datilografia. Ou seja, em parte, depois ele foi para servir na Junta de Missões Mundiais, mas em parte o que sustentou até obreiros, meus irmãos. Foi isso. Uma profissão que hoje basicamente não existe mais, por causa da tecnologia. Uma outra profissão que existe, mas que tem perdido habitualmente, né? Talvez o privilégio, que é uma profissão tão bonita, tão bela, mas que as pessoas não valorizam tanto, que é do jardineiro, não é? Jardineiro. Quão belo é um jardim bem cuidado. Só que parece que a vida tem pressa demais, que não dá tempo para a gente cuidar daquilo que é o que Deus dá, que são as flores, né? Que são as plantas. A vida está tão corrida que não dá para cuidar daquilo que Deus nos dá como privilégio, para a gente também cuidar, como cuidado daquilo que Deus nos dá, entende? Só que o jardineiro é uma profissão tão antiga, que é apresentado aqui, sintetizado como o agricultor, como aquele que cuida, poda e ao mesmo tempo é jardineiro e agricultor. Ele vai podando, que ele percebe que que não está dando frutos, ele corta porque em dado momento vai dar esse fruto que espera. E existe um tempo de espera, sabe? Para que esse fruto possa verdadeiramente surgir e possa florescer. E que a planta que ali está sendo cuidada, as flores possam verdadeiramente brotar, florescer e gerar vida nos corações e, de alguma forma, sabe, trazer beleza para a vida das pessoas, trazer frutos. Então, numa única linha, nós vemos uma verdade que é não opositora à outra, que não se opõe, mas ao mesmo tempo nos apresenta extremos daquele que se rende ao Evangelho e daquele que se torna indiferente ao Evangelho, ou até mesmo aquele que diz, olha só, pertenço ao Senhor, mas não dá fruto, que é, em dado momento, ou você é cortado, meu irmão, ou você vai ser transformado, podado, lapidado, todos os dias pelo Senhor. É esse o caminho. O caminho da vida com Jesus, o caminho de Jesus, o caminho do Evangelho, só nos propõe isso, meus irmãos. Ou você vai ser lançado fora se você não render-se ao Evangelho, ou você, a partir do momento que você se entrega, você vai caminhar para o resto da sua vida com uma vida em transformação. Tem gente que diz assim, em dado dia eu me rendi ao Evangelho, então o Espírito Santo de Deus habita em mim. Não, mas eu posso fazer o que quiser, eu posso trair minha esposa, eu posso trair meu esposo, eu posso maltratar meu filho, eu posso promover desunião, eu não preciso me arrepender dos meus pecados, está tranquilo. Não, meus irmãos, em nome de Jesus. O Espírito Santo não é, aí Guto, você aí, teólogo, Karl Barth dizia isso, não é a confirmação subjetiva da salvação. Tem gente que diz assim, o Espírito Santo só serve só para te confirmar que você é salvo. Não, meus irmãos, o Espírito Santo, além de ser sim o selo para o grande dia, ele é também a presença de Deus na minha e na sua vida, que faz com que eu e você sejamos transformados por Deus todos os dias. Pertencer ao Senhor significa se submeter ao poder do Santo Espírito de Deus, que me transforma e que te transforma. É perceber hoje que quando chegar amanhã, eu vou olhar para hoje, ou no caso vai ser o ontem, e vou pensar, eu errei de alguma forma, então não posso errar dessa forma, porque eu tenho que dar frutos que são que manifestos a partir do Senhor, a partir do momento que Ele poda, ou seja, poda, lança fora aquilo que não serve mais, e eu vou sendo transformado. É uma mensagem de juízo e é uma mensagem de transformação. Repare agora, no verso 5, o que está escrito no texto bíblico. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Além, meus irmãos, dessa transformação e dessa mensagem de juízo, eu preciso destacar a você que a mensagem do Evangelho, pertencer ao Senhor, significa se submeter totalmente ao senhorio do Senhor. Sem mim, nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Seguir a Jesus Cristo significa abraçar a dependência total do Senhor. Seguir a Jesus Cristo, meus irmãos, significa dizer, eu não seguirei mais o meu próprio caminho, as minhas decisões.
Seguir a Jesus Cristo significa definir que antes existiam escolhas que você optava, mas hoje não tem como mais, porque você obedece a um outro Senhor. Consegue compreender? Seguir a Jesus Cristo significa recusar a autonomia, meus irmãos, lá do Jardim do Éden, que em dado momento foi ouvido o seguinte: vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. O pecado não é comer um fruto, o pecado é querer ser Deus. Sendo como Deus, conhecerão o bem e do mal, conhecerão tudo. Vocês serão os próprios deuses, conseguem compreender? Meus irmãos, o Evangelho é a exposição da nossa fraqueza, da nossa vulnerabilidade. Perceba o texto: sem mim nada podeis fazer. Sem mim você não chega na esquina. Consegue? Sem mim vocês não conseguem caminhar. Sem mim vocês tropeçam, vocês vão fraturar o tempo inteiro. Sem mim vocês não vão conseguir seguir. Vocês precisam de mim. Bota isso na cabeça de vocês, consegue entender? Que vocês não vão conseguir caminhar sem mim. E meus irmãos, essa afirmação de Jesus é tão clara e é tão contínua, porque ele diz aqui no verso 1 e no verso 5, eu sou a videira verdadeira, e no verso 5, eu sou a videira, porque anteriormente no Antigo Testamento a videira era representada pelo povo de Israel. Ou seja, se no Antigo Testamento o povo de Israel é essa videira, no Novo Testamento Jesus é a videira, porque Jesus é essa resposta de obediência. Em dado momento no Antigo Testamento, a videira é o povo de Israel que toda hora cai em idolatria e desobediência. E Jesus se apresenta o seguinte: olha só, se vocês olharam o tempo inteiro, se a história de vocês como judeus é uma história de um povo que não conseguiu obedecer a um Deus que cuida e provê, se vocês não conseguem se lembrar que vocês eram escravos no Egito, que vocês foram libertos, e vocês não deviam obediência devida ao Senhor, que vocês não prestavam essa obediência, deixa eu dizer a vocês, em mim está toda a plenitude da obediência. É essa afirmação. Gostaria de retomar com você só alguns versos. Capítulo 10 de Oséias, no verso 1 até o verso 3. Israel era como videira viçosa, cobria-se de frutos. Quanto mais produzia, mais altares, olha isso, quanto mais produzia, mais altares construía. Quanto mais sua terra prosperava, mais enfeitava suas colunas sagradas. O coração deles era enganoso, e agora devem carregar sua culpa. O Senhor demolirá os seus altares e destruirá suas colunas sagradas. Então eles dirão: não temos nenhum rei, porque não reverenciamos ao Senhor. Mas mesmo que tivéssemos um rei, o que ele poderia fazer por nós? Construção de altares, idolatria atrás de idolatria, em toda a história do povo, idolatria. E meus irmãos, não nos coloquemos aqui na posição de julgamento, que se estivéssemos lá faríamos a mesma coisa, idolatria atrás de idolatria, porque é isso também o que muitas vezes nós construímos aqui, idolatria a líderes, idolatria a familiares, idolatria a nós mesmos, construção de altares, construção o tempo inteiro de altares. Se em dado momento, Oséias aqui apresenta, Israel era uma videira, era como videira viçosa, que quanto mais produzia, mais altares construía. Ou seja, era o caminho que seria natural de dedicação ao Senhor, de entender que essa videira dava frutos, porque o Senhor que possibilitava esses frutos, mas construía idolatria atrás de idolatria, o povo que não obedecia. Jesus diz: olha só, se em dado momento Israel era para ter sido essa videira que obedecia e eles eram idólatras, eu estou aqui sendo o único em que vocês podem olhar e podem ter certeza que obedeceu todas as palavras do Pai. Se o Deus de Israel não foi ouvido pelo povo de Israel, eu, unido ao meu Pai, cumpri todas as palavras que foram ordenadas por Ele. Eu, unido ao meu Pai, cumpri todas as ordens que o meu Pai definiu para mim. Por isso, meus irmãos, eu devo olhar para Jesus e obedecer o caminho de Jesus. Obedecer e entender que o senhorio de Jesus deve estar sobre a minha vida, porque nele habita a plenitude da vida, a plenitude da humanidade, porque o homem
não foi feito para ter caminhado rumo à queda. E nós utilizamos, às vezes, expressões teológicas riquíssimas, sem entender a profundidade. Exemplo, o Filho do Homem. O que é o Filho do Homem? É o Filho da humanidade. Ao mesmo tempo sofre, ao mesmo tempo chora, ao mesmo tempo ri. Filho do homem. Mas também, além de filho da humanidade, é a plenitude da humanidade. É aquilo que todo homem deveria ser. É o Filho do Homem. Jesus diz que ele é o Filho do Homem porque ele seguiu um caminho de obediência ao Pai. Se possível for, afaste de mim esse cálice. Eu não quero beber deste cálice. Não quero. Mesmo assim, bebe por obediência. Eu sou a videira. Se Israel era a vide, que na verdade produzia idolatria, Jesus é a videira e verdadeiramente obedece. Além, meus irmãos, da transformação e do juízo, além do caminho de obediência, permita-me destacar com você, a partir do verso 9, olha o que diz o texto. Como meu Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. E o texto vai continuar e vai apresentar como que o amor que vem do Senhor para nós, essa graça, tão bela graça, inexplicável graça, que é apresentada aqui nessa relação entre o Pai e o Filho, Deus Pai e Deus Filho, chega até nós, deve ser também um amor que transborda a outros. Vocês serão meus discípulos se fizerem o que os ordeno. Vocês devem obedecer, é mais ou menos isso, a síntese. E a partir dessa relação de amor, repare o que o texto diz no verso 12. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. É uma mensagem de transformação, é uma mensagem de obediência, mas não é, meu irmão, minha irmã, uma obediência totalmente vertical, tão somente vertical, melhor dizendo. É uma obediência na direção entre você e Deus, mas que se revela no outro, horizontalmente. Amem-se uns aos outros. Numa cultura de destruição, a igreja é chamada para amar, meus irmãos. Numa cultura de feridas, a igreja é chamada para curar. Num mundo que todo mundo odeia todo mundo, a igreja é chamada para amar. Amem-se uns aos outros. Numa cultura vigente que tem perpetuado o ódio, meus irmãos, o rancor, a desunião, o pecado totalmente aqui escancarado às nossas vistas, a igreja é chamada para amar, meus irmãos. Amar. Não raras vezes escuto pessoas que estão com o coração inteiro, verdadeiro, dizendo: creio em Jesus, amo a Jesus, mas fui ferido pela igreja, e está procurando uma outra igreja para servir. Só que chega nessa outra igreja para servir cheia de reservas. Por quê? Porque tem feridas anteriores. A igreja é chamada para curar, meus irmãos. Amem-se uns aos outros. Amem-se. Chamado de amor, um amor que transborda. Não dá para dizer que nós amamos ao Senhor e não nos amamos, e que nós não nos amamos. Amamos o mundo. Amamos aqueles que estão à nossa volta. Amamos nosso bairro. Que expressão de amor foi quando ainda estava chegando, quando a chuva tomou, meus irmãos, a nossa região, na verdade não somente a região, diversas regiões do Rio de Janeiro. E a nossa igreja abriu as portas, porque é uma expressão clara da cura, que vem do Senhor para o povo, mas vem através da igreja, porque Deus escolheu habitar entre nós, no homem, no menino. Ele próprio encarnou, ou seja, ele manifesta o seu amor ao mundo através do seu corpo aqui, o corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja é chamada para a transformação, a igreja é chamada para a obediência, e a igreja é chamada para transbordar o amor que recebeu. É chamada para transbordar um amor que nós não conseguimos explicar totalmente, que nenhuma teologia sistemática dá conta de explicar profundamente, de maneira totalmente esgotada.
Nós somos chamados para amar. E, sobretudo, antes, amar uns aos outros. Nós somos chamados para amar. Nós somos chamados para a transformação. Nós somos chamados para a obediência. E a igreja é chamada para amar. Um amor sem reservas. Eu já ouvi diversas vezes palavras do tipo: se o meu filho fizer A, B e C, eu coloco para fora de casa. Se a minha filha me envergonhar do modo A, B, C e D, eu boto para fora de casa. Aí o filho envergonha, a filha envergonha, de todos os modos possíveis, não só do A, B, C e D, vai até o Z, todos os modos. E o pai e a mãe que dizia assim, eu boto para fora de casa, é o mesmo pai e a mãe que acolhe e ama. Por quê, meus irmãos? Porque é um amor sem reservas, é um amor sem medidas. O Senhor nos ama assim. E Ele nos chama para amarmos uns aos outros assim também. Curva a sua cabeça, vamos orar. Logo em seguida nós vamos cantar também. Eu te chamo para fazer desse momento um momento de contrição e de entrega ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos dá vida e vida plena. Graça, Pai, graça verdadeira, graça abundante. O Senhor transforma a nossa vida, Pai, o nosso interior, e faz com que essa transformação rompa as barreiras, ó Pai, das nossas próprias portas, e nos coloque, Deus, em contato verdadeiro com a igreja, com o mundo, para amarmos uns aos outros como igreja e juntos como igreja amarmos o mundo, Pai. Que é diferente de se apaixonar pelas paixões do mundo, não é isso. É amarmos todos aqueles, ó Pai, que carecem do Teu amor. A igreja é chamada para isso, para pertencer ao Senhor, e pertencer ao Senhor significa ser transformado. Pertencer ao Senhor significa obedecer ao Senhor. E pertencer ao Senhor significa amar com amor que transborda. Em Cristo Jesus, seu Filho, que oramos, Pai. Amém. Amém.